É Deus quem o conduz a novas conquistas e realizações. Essa é a nossa frase de destaque de hoje, escrita por Júnior Rostirola. Hoje é dia 16 de agosto. Estamos aqui com o nosso livro de devocional Café com Deus Pai, do autor e pastor Júnior Rostirola, Porções Diárias de Renovação. O título do nosso devocional de hoje é Uma Nova Estação. Lá em 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 3 e 4, diz o seguinte: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Entrando no que o Júnior escreveu, desculpa, Deus havia feito grandes coisas na vida do profeta Elias, o qual, após posicionar-se contra o rei Acabe, confrontando sua idolatria a Baal em obediência ao Senhor, retirou-se para a beira de um rio, onde diariamente era alimentado por corvos. Com isso, nenhuma provisão lhe faltava. Entretanto, veio uma grande seca naquela região, e o Senhor o conduziu para outro lugar. Aprendemos com isso que há coisas na nossa vida que Deus faz, mas que Ele mesmo muda. A mesma porta que Ele abre hoje pode fechar amanhã. Ele faz isso para nos levar para uma nova estação, a fim de fazer coisas novas em outro nível, dando-nos a oportunidade de novos sonhos, novas conquistas e novas realizações que estão à nossa espera. O grande problema é que muitas vezes queremos ficar no lugar onde nos acomodamos, na nossa zona de conforto. Entenda que Deus é Deus presente, que jamais vai nos conduzir à morte, à incerteza e à escassez. Ele permite circunstâncias contrárias porque quer usá-las para o nosso crescimento e mudança. Então, não se prenda à sua condição atual, por mais confortável que ela seja, mas confie nas indicações dadas pelo Senhor. Por mais que a insegurança venha, confie. Hoje é o dia oportuno para você ouvir a voz do Mestre e continuar. Medite no que ele está orientando você a fazer neste tempo e compreenda que as estações e circunstâncias podem mudar, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O segredo para a sua história mudar é você confiar no que o Senhor lhe indicar, pois Ele está cuidando de tudo. Amém. Então, nosso devocional de hoje é o 228. A leitura bíblica recomendada é o Jó, capítulo 31. E a palavra-chave é ouvir. Então vamos fazer juntos a leitura aqui do capítulo 31 de Jó. Jó reitera sua integridade. Estabeleci um pacto com meus olhos de não atentar com cobiça por donzela alguma, por quanto que porção eu teria de Deus, lá dos céus, e que herança do Todo-Poderoso, lá das alturas. Ora, não está destinada a ruína para os perversos e o desastre para que o pratiquem o mal. Não observa Deus que os meus caminhos e não avalia cada um de meus passos. Se tenho agido com alguma falsidade e se os meus pés têm se apressado a enganar, Deus me pese as balanças fiéis e bem equilibradas e concluirá que nada devo. Se tenho desviado os meus passos do caminho, e se o meu coração tem seguido os meus olhos, e se as minhas mãos estão machucadas de culpa, então que os outros comam o que semeei, e que minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. O meu coração deixou apaixonar por outra mulher, ou se fiquei à espreita na porta do meu próximo, então que minha esposa seja obrigada a moer cereal para outro homem, e outros ainda se deitem com ela, pois proceder assim seria um crime hediondo. Sim, em verdade seria uma maldade a ser punida pelos juízes, porquanto seria fogo que consome até Abaddon, a destruição infernal, e consumiria toda a minha colheita. Se desprezei o direito e a justiça do meu servo ou da minha serva, quando eles defenderam sua casa para comigo, então que faria eu quando Deus me confrontasse? Que lhe diria quando chamado a prestar contas? Aquele que me teceu no ventre materno, de igual modo, não criou os meus servos. Não foi o mesmo Deus que formou a mim e a eles, no útero de nossas mães. Se não consegui atender os desejos dos pobres, ou se fiz desfalecer os olhos da viúva que aguardam minha ajuda, ou se tenho saboreado sozinho o meu alimento, mas ao órfão não permiti que ele compartilhasse dele, considerando que
Desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o meu crescimento tenho protegido a viúva. Se a vi alguém morrer por falta de roupa ou agasalho, o necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou porque o aqueci com lã de minhas ovelhas, se ergui a mão contra o órfão, valendo-me da influência que exerço no tribunal, então que o meu braço se rasgue do ombro e se rompa da articulação, porquanto grande era o meu medo de Deus viesse a destruir-me, e atendo-me o esplendor da sua majestade, jamais poderia cometer tais ofensas. Se depositei no ouro a minha segurança, ou cheguei a pensar em relação ao ouro refinado, tu és a minha confiança e a minha esperança. Se me alegrei por ser muito rico e por ter conquistado bens e riquezas, se olhei para o sol quando brilhava, para a lua quando ela caminhava alta e esplendorosa, e o meu coração foi enganado em segredo, e a minha mão mandou beijos de adoração, da mesma forma, esses seriam pecados merecedores de condenação e castigo, pois eu teria sido desleal para com Deus, que está nas mais elevadas alturas. Se a desgraça do meu inimigo me fez sorrir, ou me alegrou intimamente, ou ainda se as provações pelas quais passou me geraram algum prazer, eu que jamais permiti que minha boca pecasse, lançando maldições sobre ele, se os que vivem em minha casa jamais tivessem declarado, quem nunca recebeu de Jó um naco de carne? Considerando que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta ao peregrino. Se escondi o meu erro, como fez Adão, encobrindo em minhas entranhas o meu próprio pecado. Com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, que me calei e não saí da porta de casa para fora. Se alguém me desse ouvidos. Nesse momento, assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda, que qualquer que aponte os meus erros faça a sua denúncia por escrito. Eu bem que carregaria nos ombros e ataria sobre a minha cabeça como coroa. Eu lhe prestaria conta de tudo quanto tenho feito. Com a dignidade de um príncipe, eu me apresentaria a Deus. Se a minha terra tiver qualquer reclamação da minha pessoa e todos os seus sucos se lamentarem, se consumi os seus produtos sem nada dar em troca e causei desânimo aos seus habitantes, que me venham em pagamento espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. E aqui se encerram as palavras de Jó. É isso, pessoal. Então aqui Jó está falando tudo o que ele fez na vida dele, né? Tipo, deixando bem claro aqui que ele sempre buscava ajudar os outros, né? Sempre demonstrou ser uma pessoa íntegra, né? Sempre de boas intenções aqui. Em alguns momentos até, tipo, se eu fiz tal coisa errada, então que Deus me castigue, né? Me arranque meus braços e tal. Então aqui ele tem muita confiança da integridade dele, né? E trazendo um pensamento aqui com relação à nossa leitura de hoje, né? Como fala aqui, né? Hoje é o dia oportuno para você ouvir a voz do mestre e continuar. Então se você tem algum projeto ali que você começou e desistiu e parou por algum motivo, ou por desânimo, ou por achar que não vai dar certo, e esse pensamento, né? Se por algum instante tu pensou assim, não, foi Deus que me colocou isso na minha cabeça e tal, tente recomeçar ele, tente ter fé em Deus, peça para ele te dar orientação, te dar o caminho para você seguir nesse projeto que você parou, que tenho certeza que Deus vai te ajudar para você continuar nesse projeto. Se foi ele que colocou na tua cabeça esse projeto, pode ter certeza que vai dar certo. Em algum momento vai dar certo. Talvez, às vezes até esse desânimo que surgiu momentaneamente para você não continuar, talvez até seja ele que esteja, não, agora não é o momento, dá uma acalmada. Mas continue buscando e pedindo a Deus para que Ele te oriente a você continuar nos seus projetos e fazer com que a sua vida dê certo, você evolua, você siga no caminho que Deus deseja para você e para sua família. E é isso. Fiquem com Deus. Obrigado por todos que acompanharam o vídeo até aqui. Amanhã tem vídeo novo aí, se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Valeu.